Olá pessoal, beleza? Tranquilos? O assunto de hoje será sobre o Código de Hammurabi. Para quem não sabe, os críticos da Bíblia dizem que as leis mosaicas foram copiadas do Código de Hammurabi. Recentemente eu tinha feito um vídeo sobre aquela mentira dos ateus a respeito da história de Horus, que eles inventaram ali toda uma mitologia para se parecer com a história de Jesus. E nós mostramos que aquela mitologia foi inventada por eles, ela não consta na mitologia egípcia mesmo, né? E também falamos sobre os 10 mandamentos, que segundo os ateus foram copiados do livro dos mortos, aquele livro egípcio. Só que do Código de Hammurabi eu não me lembrava, eu tinha me esquecido do Código de Hammurabi, né? Até que eu recebi esse comentário aqui, que eu vou ler para vocês. Deixa eu colocar ele aqui. O comentário é de uma tal de Francisca Carlos Medeiros. Ela fez esse comentário em um desses vídeos que eu acabei de citar. Ela diz assim, bom, ela começa com aquela clássica risadinha, né? Que. Cara, melhore. Você só deve convencer os alienados de plantão que são formados em teologia de banco de igreja. Todas as leis mosaicas são também adaptações, tá vendo? Eles dizem isso. De outros povos, como Hammurabi. Bom, Hammurabi não é um povo, né? Hammurabi foi um rei da Babilônia. Entre outros povos, tá? Cara, mandamento foi o que Moisés ou a Briba, Bíblia, né? Chamou apenas isso. Até porque Atos 7:22 entrega tudo. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Bom, ela falou de Hammurabi, agora está falando que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Só que o Código de Hammurabi não é egípcio. Estranho, né? Bom, onde eu estava? E era poderoso em suas palavras e obras. Atos 7:22, então, eu não vejo onde foi aplicado outra ciência. Você mesmo no vídeo se entrega no tempo 9:50. Imagina! Não é necessário Deus descer dos céus para ensinar algo óbvio e já existente em vários povos e civilizações. Péssimos argumentos os seus. Muito obrigado, viu? Porque procure uma lavagem de roupa. Beleza? Uma lavagem de roupa. Procure uma lavagem de roupa. O que será que ela quis dizer com isso? Bom, gente, antes de entrar no mérito da questão, vamos entender o que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis estabelecidas por um rei chamado Hammurabi, por isso Código de Hammurabi. Esse rei era rei da Babilônia. E o que ele fez? Ele escreveu todas as leis, tá, que fazem parte desse código em uma pedra, né, ou numa estela, como os arqueólogos preferem dizer, né? E ele mandou colocar essa pedra bem no centro de uma praça, para que todas as pessoas que passassem por lá pudessem ter acesso a essa pedra e ler as leis, né? Olha que coisa importante que ele fez. Eu acho realmente muito interessante que a população conheça as leis que regem o seu país. Seria muito interessante se aqui mesmo no Brasil a legislação fizesse parte do currículo escolar. Ao invés de ficar ensinando, né, para os alunos que peixinhos criaram perninhas e foram viver em terra firme, e que dinossauros viram passarinhos e toda essa baboseira que eles ensinam nas escolas, poderiam ensinar leis, né, para que todas as crianças já crescessem sabendo quais são as leis que regem o nosso país. Eu acho muito interessante isso, o que Hammurabi fez. Mas se os neo-ateus dizem que Moisés copiou, plagiou o Código de Hammurabi na hora de escrever as leis, né, na hora de estabelecer as leis mosaicas, eles devem ter algum argumento para sustentar isso, né? E o que eles dizem? Eles dizem que há similaridades entre as leis do Código de Hammurabi e as leis mosaicas. Mas será que existem mesmo essas similaridades? Será que o Código de Hammurabi é tão parecido assim com as leis mosaicas a ponto de alguém chegar e dizer foi plágio? Porque esses críticos, né, esses neo-ateus, nós sabemos muito bem que eles são como papagaios, né? Eles escutam falar alguma coisa e saem repetindo.
E papagaio é assim mesmo, né? Papagaio, ele repete aquilo que você está falando, mas ele não tem consciência daquilo que ele está falando, né? Ele não para pesquisar. O neo-ateu, ele simplesmente não pesquisa. Eu duvido que um neo-ateu tenha ali lido o Código de Hammurabi e comparado com as leis mosaicas. Ele simplesmente leu em algum site ateísta e já sai dizendo que é verdade. Por isso mesmo, é bom você sempre ficar com o pé atrás com esses argumentos neo-ateístas de internet. Existem similaridades entre as leis mosaicas e o Código de Hammurabi? Sim, é claro que sim. Existem similaridades entre qualquer conjunto de lei de qualquer nação. Se você pegar o nosso Código Penal, as nossas leis, e comparar com o Código de Hammurabi, com certeza você vai achar uma ou outra coisa parecida. A gente tem que levar em conta que a civilização da Babilônia era muito parecida com a civilização dos hebreus. E, portanto, precisavam de leis parecidas também. Civilizações parecidas necessitam de leis parecidas. E por isso é absolutamente normal que se encontrem alguns paralelos entre esses conjuntos de leis. É claro que nós vamos encontrar algumas leis parecidas, como no caso, por exemplo, da lei a respeito do estupro de virgens. Se uma virgem fosse estuprada, a lei mosaica previa a pena de morte para o estuprador. E para a virgem, nada, né? Claro, ela era considerada vítima, e é mesmo, né? E no Código de Hammurabi a mesma coisa. O estuprador morria e a virgem era isenta de qualquer culpa. Nesse caso, a gente vê uma semelhança entre lei mosaica e Código de Hammurabi, mas nem sempre é assim. Existem muitas leis que são bem diferentes. Não é aquela coisa assim, como quem diz assim, meu Deus, como a lei mosaica é igualzinha ao Código de Hammurabi, né? Foi um plágio, é completamente copiado. Não, não é assim, meu filho, não é assim. Existem similaridades, sim, mas existem muitas diferenças também, e você vai ver aqui. Talvez a maior similaridade entre lei mosaica e Código de Hammurabi é a chamada Lei de Talião. É isso mesmo, Lei de Talião. Mas o que seria a Lei de Talião? Na verdade, Lei de Talião não é uma lei, é um conceito de aplicação de pena, que busca dar ao criminoso uma pena à altura do crime que ele cometeu, né? É o famoso olho por olho, dente por dente. Você já deve ter ouvido falar disso, claro, né? Lendo a Bíblia. Antigamente, pensava-se que esse conceito de aplicação de pena era oriundo da Bíblia, era oriundo da lei mosaica, mas depois que descobriram o Código de Hammurabi, percebeu-se que o Código de Hammurabi também adotava esse conceito de aplicação de pena. Então, essa é uma similaridade muito grande, sim, né? Tanto o Código de Hammurabi quanto a lei mosaica adotam esse conceito de aplicação de pena que visa dar ao criminoso uma pena justa, né? Ou seja, se o cara fura o olho de uma pessoa, ele terá o olho furado também. Se ele quebra o braço de uma pessoa, ele também terá o seu braço quebrado. Se ele mata com espada, ele morrerá com espada. É um conceito assim bem antigo de aplicação de pena e talvez a primeira tentativa do ser humano de criar uma punição justa, né? E baseando-se nessas similaridades, os críticos dizem que Moisés copiou suas leis do Código de Hammurabi. Aquelas leis que você encontra na Torá, na Bíblia, foram todas copiadas do Código de Hammurabi. Moisés foi um grande plagiador, né? Um grande falsário, que teria mentido para os hebreus, dizendo que Deus passou aquelas leis para ele, quando na verdade ele conhecia o Código de Hammurabi e simplesmente copiou. Mas os críticos usam essas similaridades para provar, né? Que Moisés plagiou o Código de Hammurabi. Por que então a gente não fala sobre as diferenças também entre as leis mosaicas e o Código de Hammurabi? Sim, existem várias diferenças, não é tudo igual não. É claro que os ateus não vão citar essas diferenças, porque para eles não interessa. Eles querem mostrar que as leis de Moisés são plágio, né? Então essas diferenças para eles não interessam, mas para nós interessa. Para nós interessa a verdade. Para começar, o Código de Hammurabi possui 282 leis. As leis mosaicas somam mais de 600 leis, ou seja, mais que o dobro.
Então as leis mosaicas devem estar dando cria, porque como uma cópia pode ter mais leis que a original, né? Sem contar que o Código de Hammurabi é puramente civil. Já a lei mosaica tem leis civis e também leis religiosas, mais uma diferença aí. Em se tratando de padrões morais, a lei mosaica também é muito superior ao Código de Hammurabi. Para se ter uma ideia, o Código de Hammurabi fazia distinção entre pobres e ricos na hora de julgar. Se um pobre, fizesse alguma coisa errada, ele era julgado com rigor. Se o rico fizesse a mesma coisa, ele era julgado de forma branda. Então não era uma lei muito justa. Já na lei mosaica, existe até uma ordem para se tratar o pobre e o rico da mesma forma diante de um julgamento. Não era para ficar nem com dó do pobre e tentar ali ajudá-lo, e nem ter medo do rico, era para tratar os dois da mesma forma. Então, mais uma diferença aí, padrão moral. Padrão moral da lei mosaica é muito superior ao padrão moral do Código de Hammurabi. E as diferenças continuam aí na hora de punir o criminoso. Por exemplo, na lei mosaica, o filho que batesse nos pais, ele seria morto. A pena, para os filhos que agredissem os pais era morte. Já no Código de Hammurabi, o que aconteceria com o filho que agride os pais? Ele teria a mão decepada. Então tem uma diferença aí, Claro que nesse caso a lei mosaica é bem mais rígida. Outro exemplo que posso dar a respeito dessas diferenças entre as leis mosaicas e o Código de Hammurabi é a lei a respeito do boi bravo. Vamos supor que alguém deixasse escapar por acidente um boi bravo, e esse boi viesse a atacar alguém e ferisse a vítima. Na lei mosaica, esse boi teria que ser sacrificado. E o dono do boi, o dono do boi não teria punição alguma, porque pela lei é entendido que foi um acidente, não foi culpa dele. Já no Código de Hammurabi, não aconteceria nada com o boi e também não aconteceria nada com o dono do boi. Isso em caso de acidente, claro. Mas e se não tivesse sido um acidente necessariamente? E se foi negligência do dono? Ou seja, e se o boi já tivesse atacado outra pessoa antes e de repente o dono não tomou as devidas providências e novamente voltou a acontecer? Aí nesse caso a lei mosaica diz que o boi deve morrer, deve ser sacrificado e o dono do boi deveria pagar indenização para a vítima. Já no Código de Hammurabi, o boi não morre, ele continua vivo, mas o dono do boi deve pagar a indenização. Então são diferenças aí, entre a lei mosaica e o Código de Hammurabi, o que evidencia que não é uma simples cópia que estamos vendo, mas duas leis parecidas sim, mas distintas.